Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre um antropólogo muito importante. Nós vamos comentar um conceito, pelo menos, dele, é, muito importante para a antropologia, um dos clássicos. O Victor Turner, ele nasceu em Glasgow, na Escócia, né? Escócia no Reino Unido, portanto ele pertence, né, a essa grande e imprecisa categoria de antropologia britânica. O tema principal das pesquisas dele era o tema dos rituais. Alguns conceitos que ele traz para o debate antropológico são os conceitos de performance, ritual, drama social, cerimônia, símbolo, liminaridade, antiestrutura, etc. E a obra-prima dele, o livro mais conhecido dele, é o livro chamado O Processo Ritual. Então, como eu havia comentado, né, entre esses conceitos com o qual ele trabalha ou usa para fazer as etnografias dele, né, ele chegou a fazer trabalhos em campos, né, em campo na África. Ele foi lá para a África para poder fazer etnografia e observar os povos nativos ali, né, no seu próprio território, né, no seu território original. E interessante que daí ele meio que assim, o diferencial que ele tem de outros antropólogos que também foram fazer etnografia ali na África é que ele tenta interpretar, né, o que ele vê a partir desses conceitos de ritual, símbolo ritual, cerimônia, drama social. Pegar alguns exemplos, né? O ritual, por exemplo. O ritual, ele é um conjunto de ações orientadas por uma ideia, né, de fazer algo para conseguir um determinado efeito. Especialmente para o Victor Turner ligado a um efeito na dimensão religiosa, né? Como pense, por exemplo, um ritual de um ritual de cura, suponhamos, né? Um conjunto de procedimentos ali para tentar curar a pessoa. E para ele a diferença entre ritual e cerimônia é que o ritual ele tem algum elemento, tem uma dimensão de mudança, de alguma transformação. E o conceito de cerimônia é de confirmar algo, né? Então, por exemplo, você tem uma cerimônia de casamento, mais um ritual de exorcismo. A menor unidade do ritual ou da cerimônia é o símbolo ritual. Então, todo ritual, né, ou toda cerimônia, ele além dessas ações, ele está permeado por uma série de símbolos rituais. Então, pegue, por exemplo, o caso de uma cerimônia de casamento, por exemplo, né? Ali no casamento você tem vários símbolos, né? Então, tem o anel, que simboliza a aliança, né, a união. Você tem ali o caso, né, do vestido branco, no qual a cor branca simboliza a pureza, a virgindade, né? O vestido branco simboliza a pureza e né, a pureza da mulher, a virgindade. Né? Aqui só abrindo um parêntese, quando eu era estudante tinha uma colega minha, né, que quando escutou isso, o professor dizendo isso, que o branco do vestido simbolizava, né, a pureza, a virgindade, né? Ela brincou dizendo que ia ter que se casar com, se viesse naquela época, né, teria que se casar com um vestido marrom escuro. Mas retornando aqui aos conceitos, né, também tem o conceito de drama social, que quando acontece naquela comunidade ou, né, um impasse, um imbróglio, né, um conflito, né, que exige que os atores, os indivíduos, eles tenham que mobilizar, né, estratégias, né, rituais e cerimoniais para tentar superar esse impasse, esse conflito, né? Que também é um outro conceito que o Victor Turner traz, esse de drama social, né? De impasse. E na metodologia, né, o Victor Turner vai falar que tem a etnografia, ela vai ter dois momentos, né, ou, né, digamos assim, no que se refere ao
material, né? O material, você tem o material observado e o material explicado, né? Ou explicativo, né? O observado é a descrição dos fatos. Então, pensa numa descrição de uma cerimônia de casamento ou de um ritual de exorcismo, né? Primeiro chegou com tal e tal instrumento, com uma cruz, um pote de água benta, proferiu algumas palavras, fez um gesto no formato de cruz, em seguida, né, colocou a mão na cabeça e disse tal, tal. Então, o material observado é uma descrição dos fatos. Agora, o material explicado, ele é você atribuir o que significa cada uma desses símbolos, né, dessa sequência de símbolos invocados. Então, a água benta tem tal significado, o crucifixo tem tal significado, as palavras significam uma determinada coisa e evocam outra, etc, etc. Então, é uma separação, né, que o material ele deve ser descrito e explicado, né? A descrição sozinha, ela não é nada, né? Você pegar apenas uma etnografia que só está descrito sem explicar o que cada um daqueles elementos, né, significam, né? Uma etnografia morta, né? Você imagina, pega lá uma etnografia sobre os índios Carajás, Tapirapé, não sei. Nesse ritual ele pega um bastão de fogo, gira em círculos, canta uma música, senta, né, dá um grito alto, vira para trás, etc. Tá, essa é a descrição do que ele fez, mas o que significa cada um desses gestos, né? Qual o efeito que se busca com a prática desses gestos, nessa sequência, né? Cada um tem um simbolismo relacionado à religião deles, à mitologia deles, né? Então, não basta apenas ter o material observado, a descrição dos fatos, mas também explicar, atribuir o significado, né? E, em contrapartida, não tem como explicar, né, algo se você não tem o fato observado. Não dá para se explicar nada, né, se você não observou nada também. Por fim, né, o símbolo, como é que a gente interpreta, como é que a gente explica um símbolo? Em 3 níveis que o Victor Turner vai falar. Vocês não precisam memorizar isso, é só para saber, né, que ele construiu essa metodologia, que ele ajudou a depurar esses conceitos, que ele criou uma metodologia para tentar entender, né, os povos nativos, né? Você pode querer assim se aprofundar ou memorizar ou aprender mais sobre essa metodologia dele se você for trabalhar com etnografia, mas aqui é só para a gente conhecer, né, saber que existe. Mas pega, por exemplo, o símbolo. Como é que a gente consegue interpretar ou explicar esse símbolo? A gente pode interpretar ou explicar em 3 níveis, né? O primeiro nível é o exegético, né, ou exegético, que é quando você simplesmente pergunta para o nativo o que significa esse símbolo, né? Um ritual de exorcismo, né? Perguntar lá, né, para a pessoa envolvida, né, o que significa esse crucifixo, o que significa essa água benta, qual o significado das palavras em latim que você proferiu aí, né? Ou num ritual de casamento, né? O que simboliza o buquê da noiva, né? O que significa a aliança, o que significa, né, o padrinho, a figura do padrinho, né? Então, o símbolo nesse primeiro nível exegético, né, você busca explicação perguntando para os nativos envolvidos no ritual ou na cerimônia. No segundo nível, o operacional, o antropólogo ele observa naquele ritual, né, para que aquilo ali foi utilizado, em que momento aquilo ali foi utilizado, e dá para perceber se aquele ritual poderia ter acontecido sem aquele símbolo, sem aquele elemento simbólico ali, né? E
no terceiro nível, que é o posicional e o mais profundo, buscaria o sentido mais profundo relacionado com a cultura como um todo, né? Como, por exemplo, eu já citei, né, o caso do branco, do vestido branco, que representa a pureza, e daí tem o sentido da virgindade, e que naquela sociedade a virgindade é algo idealizado, é algo que é valorizado, e que o contraposto, né, da virgindade, né, é abominado, ou rechaçado, ou punido, né? Então é assim que se interpreta um símbolo ritual para o Turner, nesses três níveis. Mas agora eu vou falar um pouco sobre um dos conceitos que é mais famoso do Victor Turner, que é o conceito de comunitas, né? E que inclusive inspirou até pesquisas no Brasil, pesquisas antropológicas no Brasil. Antes de explicar o que é comunitas, não confundir com comunistas, comunitas, eu tenho que explicar o que é o conceito de estrutura, né? No próprio texto do Victor Turner, ele vai falar que cada pensador utiliza a palavra estrutura, né, num sentido diferente. Então, se você pega um engenheiro e fala a palavra estrutura para um engenheiro, o engenheiro vai pensar naquela parte feita de concreto de um prédio, os pilares, a parte mais dura de um prédio. Se você falar de estrutura para, não sei, uma outra área, eles vão entender outra coisa. E mesmo dentro da sociologia e da antropologia, não há um consenso. Então, o que o Lévi-Strauss, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, chama de estrutura, não é o que o sociólogo Robert Merton ou Talcott Parsons chama de estrutura, né? E cada um atribui um sentido diferente para a palavra, para o conceito de estrutura, né, nas ciências humanas e nas ciências em geral. Mas o Victor Turner, ele vai utilizar estrutura no sentido de papéis hierarquizados e funções diferenciadas. Então, digamos que o tipo mais, quase um tipo ideal weberiano de estrutura nesse sentido, seria a estrutura militar, né? Então você tem ali uma hierarquia, né? Papéis hierarquizados muito claros, com também funções muito específicas dentro dessa estrutura. E daí eu coloco, né, essa hierarquia muito clara, daí você tem os soldados, acima dos soldados, os cabos, acima dos cabos, os sargentos, acima dos sargentos, os tenentes, e assim por diante. Então, esses papéis hierarquizados, com funções diferenciadas, com responsabilidades, né, específicas, é o que o Victor Turner considera estrutura. E aqui, eu estou utilizando, né, o caso da estrutura militar, mas você pode pensar no caso de uma estrutura eclesiástica da Igreja Católica. Você tem freiras, madres, padres, bispos, arcebispos, cardeais, né? Né, ali também tem uma estrutura eclesiástica. Você tem uma estrutura política. Você tem uma mesmo numa gangue de bandidos, você tem uma estrutura. Você tem o líder da gangue, você tem o motorista que vai levar o grupo de bandidos, né, que vai dirigir até lá. Você tem o cara que vai negociar, você vai ter o outro que vai prestar a retaguarda, né, vai ser o retaguarda que vai cobrir, vai ter o outro que vai, o olheiro que vai na frente, vai ter o outro que é o informante. Então, as estruturas, elas estão presentes em todos os grupos sociais, né, nos mais variados níveis, no nível micro, no nível meso, no nível macro. E embora a estrutura ela esteja onipresente em toda a comunidade, sociedade, grupo social, o Victor Turner vai observar que existe determinados momentos, né, passageiros, né, efêmeros ali, que não dura para sempre, mas alguns momentos em que a estrutura ela é suprimida.
que essa hierarquia ela não funciona, que essa hierarquia ela desaparece temporariamente. Anotem a palavra, desaparece temporariamente. Então, que naquela situação, naquele momento, naquela hora ou naquele dia, não importa se é soldado, cabo, sargento, tenente. Todo mundo ali não tem a mesma responsabilidade ou não tem responsabilidade clara ou hierarquia ou manda no outro, né? Então, são momentos em que a estrutura, né, a delimitação de que o que cada um deve fazer, e quem manda e quem obedece, desaparece. E é nesses momentos, né, esse momento em que essa a estrutura desaparece, ela não funciona, que o Victor Turner chama de comunitas. E daí eu pergunto para vocês aí, 10 segundos para vocês refletir. O que é uma situação? Quando acontece uma situação? Consegue pensar num exemplo de uma situação de comunitas em que a estrutura desapareceu? E ali não importa se você é cabo, soldado, sargento ou tenente, padre, bispo, papa, né? Quando que acontece? Qual é esse momento de comunitas, né? E, né, consegue pensar? Olha lá. O Victor Turner vai dizer que esses momentos de comunitas é um objeto de estudo, né, um novo campo, né, um novo objeto de estudo a ser estudado, né, porque nesses momentos, né, você vê não apenas a falha da estrutura ou a suspensão da estrutura, mas também um momento que pode ser um espaço para mudança da estrutura, né, ou para substituição dessa estrutura por uma nova estrutura. Vamos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu estou lembrando. Tem um filme da Madonna, que eu esqueci como é que é o nome do filme, que era um navio que tinha, né, uma elite hiper rica, né, e um outro pessoal mais pobre, mais gentalha, mais em função. Então, nesse navio, né, onde que tinha esses tipos, esses dois tipos de pessoa, né, quem era dessa classe mais baixa, né, jamais teria acesso, poderia pensar em conversar com alguém dessa elite ou mesmo namorar, né, com alguém. E daí nesse filme que a Madonna faz, o navio acho que afunda, sofre um acidente assim, e todo mundo fica preso numa ilha, né? Então, nessa ilha, como ali tá todo mundo com fome, com sede, preso ali, não importa se tem dinheiro ou não, né? Ali, nessa ilha vai ser cada um, né, buscar a sobrevivência e todo mundo ter que colaborar para buscar, né, conseguir comida e coisa. Então, ali não importa o seu status social fora. Então, naquele momento em que todos tiveram que trabalhar juntos para buscar comida, né, seria um exemplo de comunitas na ficção cinematográfica, né? Ali todo mundo teve, inclusive daí tem um caso, né, que daí a personagem da Madonna pertenceria a essa elite, e daí tinha um rapaz pobre que, né, no mundo real jamais teria condição de namorar uma pessoa como ela, e aí no filme, como eles são jogados, ainda tá nessa situação de comunitas, né, de igual para igual, né, ele consegue namorar ela, etc, etc. Mas saindo desse exemplo ficcional do cinema, né, a gente pode pensar em exemplos de comunitas, inclusive, né, etnografado e pesquisado por antropólogos, né. O Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro, vai dizer que no Brasil o carnaval de rua dos anos 70, né, de cidades pequenas e mesmo de cidades grandes, seria um exemplo de comunitas, né? Então você imagina uma cidade pequena em que é dia de carnaval e vai todo mundo pular carnaval na avenida principal dessa cidade, na praça principal dessa cidade. Não importa se é rico, se é pobre, se é o filho do doutor, se é o filho, né, da pessoa mais humilde. Tá todo mundo, se é branco, se é negro, se é mais velho, se é criança, né? Ali, né, nesse carnaval de rua dos anos 70, né, seria um dia de comunitas, em que todo mundo, né, tá pulando, né, carnaval igual. Que né, na diversão ali, não importa, né, o que quem, né, qual que é a posição social fora dali.
Um outro exemplo, né, seria os bailes de máscara na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que todo mundo ia naquele baile à fantasia que usava uma máscara e coisa. Então ali não dava para saber se era um nobre de alta patente, tipo um duque ou um marquês, né, ou um nobre mais baixo, né, de mais baixa patente, um barão, um visconde, ou mesmo, né, um burguês ali infiltrado, que todo mundo estava de máscara. Era ali uma única situação que alguém ali de uma posição social mais baixa poderia chavecar, né, alguém da alta nobreza. Um outro exemplo de comunitas pode ser uma confraternização de um churrasco ou jogar uma pelada no final de semana, né? Então você imagina militares num final de semana de folga lá jogando uma pelada, né? Ali não importa que se é o general, se é o sargento, se é o soldado raso naquele jogo de futebol, né? Ninguém vai deixar o coronel fazer o gol, né? Só porque ele tem a patente de coronel, não vou ousar tomar a bola dele num drible, né? Não, ali estão todos submetidos às mesmas regras. Então é um momento de comunitas, né? Um outro exemplo seriam alguns momentos religiosos espontâneos, né? Sem estar, né, sei lá, reunido ali umas 5, 6 pessoas que tem uma determinada crença e do nada, né, decidem, o que se a gente fizesse aqui um louvor, um canto, uma oração conjunta, né, etc, etc, mas sem uma hierarquia, ele não tem o líder que é o dono da palavra, que detém o monopólio da interpretação bíblica, ou que vai, né, vai ser o único que vai proferir as palavras, não, ali algo assim, igualitário, coisa, então também seria um momento de comunitas, né. Ou, né, também pela tradição cristã, né, o próprio juízo final, né, ali no dia do juízo final, não importa se você é o papa, se você é um missionário, se é o bispo, ou se é um mero camponês, um mero operário, todo mundo vai ser, né, seria julgado pela justiça divina, né, de uma forma justa, independente da patente ou da posição social que ocupasse aqui na vida terrena. Então, é esse o conceito de comunitas. E o Vitor Turner vai achar que estudar, né, o comunitas é tão importante quanto estudar as hierarquias da estrutura social. Né? É tão importante. E aí, vocês conseguem pensar em outros exemplos de situações de comunitas? Compartilha comigo, debatam comigo, tragam para mim esses exemplos, beleza? A gente fica por aqui, até a próxima.